Como extrair o melhor de uma história? O personagem. Me dá uma foto que eu te trago um programa. Esta frase do meu querido mestre Jotair Assad foi um divisor de águas na minha maneira de contar histórias. Diria não só na minha. Muitos jornalistas que tiveram o privilégio de trabalhar com o Jotair repetem a frase rotineiramente, como um mantra do bom telejornalismo. O mestre queria dizer o seguinte: com uma única foto, ele seria capaz de montar um programa inteiro do Globo Repórter, com cerca de 45 minutos de produção. Uma foto com 4 ou 5 pessoas, segundo o Jotair, editor do Globo Repórter até 2008, continha informação suficiente para compor um lindo documentário. Bastava que o jornalista se atentasse para a história de cada personagem. De uma maneira ou de outra, todos ali fotografados teriam um relato de vida único, rico, a partir do qual seria possível estruturar um programa do começo ao fim. Daí vem a frase que costumo repetir para meus colegas nas redações: toda pessoa é um livro. Na prática, isso funciona mesmo? No parágrafo abaixo eu provo que sim. 5 equipes de reportagem foram escaladas para gravar um Globo Repórter cujo tema era violência. Internamente, essa prática é conhecida como mutirão, um esforço conjunto para levar ao ar um programa mais rapidamente possível. Fui mandado para Campinas, no interior paulista, onde os índices de violência eram crescentes e assustadores. Eu conhecia bem a região onde vivi dos 6 aos 19 anos de idade. Por onde começar? Pensei chegando à cidade. Imediatamente uma ideia me veio à cabeça. Uma foto. Eu preciso apenas de uma foto. Consegui uma fotografia emblemática, a dos formandos em Ciências da Computação pela Unicamp, datada de 1977. Mais à frente eu explico o porquê dessa escolha. Na redação da EPTV, a afiliada à Rede Globo em Campinas, começamos a contatar todas as pessoas que apareciam naquela imagem. Queríamos saber se elas tinham sido submetidas a alguma experiência de violência após a formatura. Não nos faltaram relatos contundentes. Localizamos vítimas de furtos, roubos e até de sequestros e assassinato na família. Lembro-me que alguns dos ex-alunos haviam deixado a cidade afugentados pelo aumento da criminalidade ou mesmo traumatizados pela ação dos bandidos. Durante a construção do roteiro, deixei para o final o caso da formanda que pautou a escolha da foto. Ela se chamava Rosiana Moraes Garcia. No dia 10 de setembro de 2001, seu marido, Antônio da Costa Santos, foi morto a tiros quando seguia de carro para casa. Toninho do PT, como era conhecido, havia assumido a prefeitura de Campinas apenas 8 meses antes do crime. Rosiana era então a viúva do prefeito. Ela nos concedeu uma entrevista comovente, com a qual fechamos um dos blocos do programa. Assim, provei para mim mesmo a verdade contida nos ensinamentos do mestre Jotair Assad. Naturalmente, ele ficou orgulhoso do resultado no ar, que levava explicitamente a sua assinatura. A imagem. Em setembro de 2017, nós perdemos um dos mais experientes profissionais da televisão brasileira. Ele era também um pouco controverso. Marcelo Rezende, então apresentador da Record TV. Trabalhei com o Marcelo durante muitos anos na Rede Globo do Rio de Janeiro. Éramos repórteres do Jornal Nacional. Eu, vindo de São Paulo, aos 25 anos de idade, buscava ocupar meu espaço entre os grandes nomes da reportagem da Globo. O Marcelo, então com 44 anos, já era uma referência na cobertura policial. Observando naquela época o trabalho do meu colega repórter, notei que ele era um perito na arte de identificar e valorizar os fragmentos de sua narrativa. Uma imagem, por exemplo, quando Marcelo identificava a força de um determinado flagrante, ele preparava o telespectador para assistir à cena. Algo como: o homem que aparece nesta imagem está sendo observado por bandidos. Ele não se dá conta disso. Caminha despreocupado pela rua, sem notar a aproximação de 2 desconhecidos. E ele está prestes a ser mais uma das vítimas. Numa narrativa comum, o repórter diria mais ou menos o seguinte: o homem caminha despreocupado pela rua. De repente, é abordado por 2 bandidos. Ele é mais uma vítima da quadrilha.
Percebam a diferença na construção do roteiro. No segundo exemplo, o texto descreve a cena. No primeiro, Marcelo convidaria o telespectador a assistir à cena, criando o clima de suspense que o flagrante contém em si. Nada foi adulterado ou acrescentado ao registro original. O primeiro exemplo valoriza o poder da imagem, destacando-a do restante do conteúdo da reportagem. Muitos repórteres e editores têm dificuldade para enxergar a força de um flagrante ou a beleza de uma determinada cena. Outros até possuem sensibilidade e experiência para isso, mas não sabem como valorizar o conteúdo que reconhecem como extraordinário. Meu colega Marcelo não. Ele era um mestre na arte de entender a força de uma imagem, destacar a cena do restante do conteúdo, valorizar a imagem na estrutura da narrativa, preparar o telespectador para a cena que irá assistir, descrever minuciosamente a força de um flagrante. Procurando observar os passos citados acima, desenvolvi meu estilo próprio de contar histórias a partir de uma boa imagem, ainda que fosse apenas uma cena para sustentar um VT inteiro. Eu cito agora um exemplo de verdade que aconteceu comigo em janeiro de 2013. O chefe de plantão no Réveillon, meu amigo Jean Ribeiro, recebeu imagens de 3 câmeras de segurança que flagraram o atropelamento de uma mulher de 67 anos na noite de Natal, num bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele teria a opção de exibir as imagens no telejornal local, mas preferiu aguardar, dizendo: "O Vinícius transforma 10 segundos em 10 minutos. Ao voltar da folga de plantão, nos primeiros dias de janeiro, recebi do Jean as imagens brutas sem edição. De fato, o material renderia muito mais do que um simples registro para o telejornal do dia. O flagrante exigia a análise das imagens 4 a 4. Assistindo ao material atentamente, descobrimos os seguintes elementos nas imagens. A. O motorista não se preocupava em ver se havia uma vítima debaixo do carro. B. Uma das passageiras estava visivelmente embriagada. C. Uma segunda passageira tinha uma lata de cerveja na mão. D. A mulher tentava esconder a lata jogando-a debaixo de um carro. E. O motorista, que havia fugido, regressava ao local. Novamente, ele não socorria a vítima, retirava objetos pessoais do veículo e fugia de novo. Jean estava certo. O flagrante renderia uma reportagem especial para o Jornal da Record, com a duração de 11 minutos e meio, somando o texto lido pelos apresentadores e a matéria em si. Ainda localizamos o motorista, que era garçom, num restaurante da zona norte do Rio. Sem saber que estava sendo filmado por uma câmera escondida, mentiu ter prestado socorro à vítima. Obtivemos também acesso ao inquérito e ao depoimento das testemunhas. Uma das passageiras disse ter visto o atropelador ter bebido antes do acidente. Ele teria consumido 4 latinhas de cerveja. O condutor responderia por homicídio doloso, pelo fato de ter assumido o risco de provocar uma tragédia fazendo ingestão de bebida alcoólica. E na prática, como foi a performance do VT em termos de audiência? Rio de Janeiro, em pontos do Ibope, números exatos. Audiência no início da reportagem, 5,4. Audiência no fim da reportagem, 11,5. São Paulo, em pontos no Ibope, números arredondados. Audiência no início da reportagem, 5 pontos. Audiência no fim da reportagem, 10 pontos. Ou seja, dobramos a audiência do telejornal na maior cidade do país, onde se concentram os fortes anunciantes da emissora. E mais do que dobramos a audiência na segunda capital mais importante para o mercado publicitário. Ainda neste manual, você terá um capítulo intitulado A Fórmula da Audiência. Por enquanto, precisamos nos focar num dos elementos da estrutura narrativa, o texto para a TV. É o tema do nosso próximo vídeo. Até lá!